Deus. Estaremos orando. E agora temos palavra cantada até agora. Agora será a palavra falada. E sei que será através do Santo Espírito de Deus para as nossas vidas. Amém. Deus abençoe a vida do pastor Leandro. Irmãos, vamos fazer uma oração? Curva a sua cabeça. É uma alegria a gente poder ter aqui o pastor Daniel. Já há algum tempo, já esse desejo do irmão Vince estar aqui. E hoje esse desejo está sendo realizado. A Deus toda a glória, né? Vamos orar, né? O pastor, ele é secretário de missões estaduais, né? A família não pôde estar com ele aqui. Depois ele vai dar uma palavra sobre a família dele. Mas curva a sua cabeça, entregue a vida dele nas mãos que com certeza Deus quer falar conosco através desse seu servo aqui. Amém? Santo Deus e Pai, queremos agradecer essa noite, ó Pai. Muito obrigado pelos 67 anos da tua igreja. Agradeço aqui a vida do pastor Leandro, aqui na direção, todo o louvor, tudo que foi apresentado. Aceita o nosso amor, nosso louvor, a nossa adoração, dízimos, ofertas. Que o Senhor continue abençoando o teu povo cada vez mais, abrindo portas para aqueles que estão precisando de um trabalho. Enfim, o Senhor conhece todas as nossas necessidades. E agora, Senhor, toma a vida do pastor Daniel em tuas mãos. Teu filho vai ler, ministrar a tua santa palavra. Seja com teu filho, meu Pai, usando como instrumento do teu favor nessa noite. Abençoa todo o povo aqui reunido, aqueles que estão assistindo também, que vão assistir, que a bênção do Senhor os alcance. É a oração que fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a nossa adoração, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Gosto de começar sempre assim, para lembrar a mim e aos irmãos sempre a razão de estarmos neste lugar. Jesus é o centro. Se Jesus não estiver no centro do culto, Ele é a razão de estarmos nesse lugar. Se não estiver, nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor requer de nós. Então é muito bom estar numa igreja que celebra o seu aniversário na presença do Senhor. Uma igreja que se reúne para adorar o único que é digno de receber toda a adoração. Quando o pastor Leandro Diniz me ligou, na verdade mandou uma mensagem para estar aqui com os irmãos, eu pedi que ele falasse com a Cris. A Cris é minha esposa, há 30 anos já que a gente caminha junto, né? Eu era junior, né? 30 anos. Éramos já jovens, no início da juventude. Deus nos uniu, 30 anos caminhando juntos. E depois disso temos duas filhas, a Débora e a Laura. Débora amanhã faz 17 anos e a Laura tem 12 anos, em junho, permitindo o Senhor chegar aos 13. E quando o pastor mandou a mensagem, começamos a conversar, eu e Cris sobre estar aqui, e falou que era aqui na igreja onde o pastor Zé Carlos é pastor, né? Eu vou confessar para os irmãos. Essa semana foi uma semana muito intensa de atividades, né? Desde a terça-feira até sexta-feira, nós ficamos na UBLA, que é os 50 anos da União Batista Latino-Americana, ali discutindo evangelização na América Latina. E cheguei em casa de sexta para sábado. Ontem tive atividades em Belfor Roxo e amanhã estarei em Rio Bonito. E isso tudo para a glória de Deus, né? E esse dia, então, seria um dia que eu estaria na minha igreja, antes que eu seja excluído da igreja onde eu sou membro, né? Nós somos membros, eu sou membro, nossa família é membro da primeira igreja batista de Niterói. Então, de vez em quando eu apareço por lá, porque o nosso compromisso é sempre aos finais de semana. Mas sabendo que era aqui, pastor Zé Carlos, eu quero dizer com muito carinho para o irmão que eu não medi nenhum esforço para estar com os irmãos, porque eu sinto muita saudade do pastor de vocês, falo isso, porque na caminhada nossa, pelo estado inteiro, a gente encontra homens de Deus comprometidos com a palavra, comprometidos com o reino, que nos abençoam. Então, independente de qualquer outra coisa, mesmo estando distante, não nos vendo tanto mais, é alguém que tem um lugar muito especial no meu coração, viu, pastor? Eu louvo a Deus por sua vida, pela sua liderança, tenho muito carinho pelo irmão, por isso quis estar aqui com os irmãos também. Então, obrigado.
E essa água é mais gostosa que a outra. Viu o copo? Hã? Hã? Não sei. Deixa que eu vou beber mesmo, pode ter certeza. Obrigado, meu irmão. Deus sempre envia um anjo, né? Um anjo para poder estar trazendo água para a gente. Mas, meus irmãos, também, ouvindo o testemunho do pastor Zé Carlos aqui, eu cheguei na igreja e fui recepcionado. O primeiro que eu vi foi o irmão Joel. Engraçado que essa semana o tema da discussão era legado. Pastor João Facão Sobrinho criou a UBLA há 50 anos atrás. E o tema foi a semana inteira falando sobre legado. E, pastor, que alegria saber. E o diácono Domingos, seu pai, né? Foi membro fundador da igreja. O irmão é um homem, uma liderança, um homem segundo o coração de Deus. Ver o seu filho ministrando e saber que o seu neto está no teclado. Isso é legado. Então, Deus seja louvado, né? Pela vida dos irmãos. E a gente vê na prática aquilo que Deus nos chamou para fazer discípulos, fazer pessoas que vão amar o Senhor sobre todas as coisas e servi-lo com alegria no nosso coração. Meus irmãos, 67 anos. Eu trago um abraço da nossa liderança da Convenção Batista Fluminense. A gente se divide os finais de semana, né? O pastor Diego Bravin, que é hoje o nosso executivo, sempre pedindo que eu transmita esse abraço ao pastor e à igreja. Então está aqui dado, né, o abraço dele, porque senão depois ele vai chamar minha atenção, puxar minha orelha, né? Mas eu estou aqui transmitindo também do pastor Rafael Antunes, que é o nosso presidente. De igual forma, por onde vamos, a gente leva a nossa liderança, a alegria de sermos a igreja espalhada pelo nosso estado. Meus irmãos, eu vim aqui para pregar, né? Então eu vou compartilhar a palavra de Deus nesses 67 anos. Eu acho que vocês escolheram um bom tema, a ideia das grandezas de Deus para esse ano, né? De verdade, nós olhamos para os feitos de Deus e quase sempre ficamos confusos, né? Porque ficamos assim impressionados com os feitos de Deus. Eu costumo dizer que nós nos surpreendemos porque nós somos limitados, porque Ele é Senhor. E Ele sendo o Senhor, Ele pode todas as coisas. Nós que na nossa limitação humana nos surpreendemos com os feitos de Deus. Quando Deus age, nós ficamos olhando o sobrenatural do Senhor e ficamos impactados, porque a nossa limitação humana não nos faz compreender a plenitude, a totalidade do Senhor. Mas como é bom depender desse Deus que tudo pode, que tudo sabe e que está em todos os lugares. Como é bom celebrar 67 anos como igreja, sendo relevante nessa comunidade, sendo luz nessa comunidade, fazendo diferença na vida de pessoas. Como é bom, pastor, celebrar 21 anos, né, de ministério na igreja onde o Senhor foi consagrado. Isso é graça de Deus, isso é um privilégio, isso é uma alegria diante do Senhor. Então vamos pensar nessa noite sobre as grandezas de Deus. Eu vou ser fiel exatamente àquilo que Deus colocou no coração dos irmãos, mas eu vou ler o texto de Atos capítulo 2, mas a partir do versículo de número 8. Pedir os irmãos que nos ajudem nisso, de 8 até o versículo de número 11, porque o versículo de número 11 é o texto áudio, né, que os irmãos escolheram. Pastor, a vigília vai até que horas aqui, geralmente? Ah, é? Ô, glória, então vamos embora. Não, irmãos, pode ficar tranquilo, a gente vai terminar no mesmo horário que os irmãos costumam terminar, tá bom? As grandezas de Deus. Vamos ler? Eu vou ler, está impresso lá. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos e elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Que seja o Senhor conduzindo esse nosso encontro nessa noite. Eu fico com o versículo de número 11, mas o contexto é muito importante de nós trazermos, lendo a partir do versículo de 8. Obrigado, irmãos. Em Atos 2, você conhece a história, o Espírito Santo ele desce sobre os discípulos de Cristo e ali acontece algo extraordinário. Pessoas vindas de diferentes partes do mundo
ouvem a mensagem do Evangelho na sua própria língua. Então, eles começam, os discípulos, a proclamar as grandezas de Deus na língua daquele que estava ouvindo. Eles ficam muito confusos com isso, mas é Deus agindo através dos seus servos. E esse acontecimento, então, irmãos, não revelou apenas o poder do Espírito Santo, mas também a imensurável grandeza de Deus que transcende culturas, barreiras humanas. Esse Deus que vai além do nosso entendimento, tudo isso por amor para nos alcançar. Você conhece a história, havia sido anunciado o Espírito Santo que viria sobre a igreja para que ela fosse testemunha em todas as nações. Foi dito anteriormente que eles receberiam o poder que viria do Espírito Santo e seriam testemunha em todos os cantos do mundo. E agora, então, o Espírito Santo começa já a usar os seus discípulos de Cristo, os servos do Senhor, para que a mensagem de salvação fosse anunciada, proclamada, e houvesse, então, entendimento de que havia algo maior vindo da parte do Senhor para a vida daquele que se rendesse ao nome de Jesus. É nesse contexto que o Espírito Santo começa, então, a usar os servos do Senhor. É nessa hora que o Senhor começa a ser anunciado como aquele que é extraordinário. E eu quero pensar então com vocês, diante do que está acontecendo no texto que nós lemos, à luz do texto de Atos 2, e principalmente do versículo de número 11, quando ele vai dizer que eles anunciavam as grandezas de Deus a todos esses povos. Eu fico imaginando isso, irmãos. Eu estava essa semana, como disse para os irmãos, junto com alguns irmãos de vários países. E é muito interessante. Alguém fala espanhol aqui? Tem alguém que fala espanhol? Não? Pois é, eu também não. Mas a gente acha que sabe, que consegue entender, né? Então a gente se arrisca um pouquinho no portunhol, né? Só que... portunhol tem, né? Só que, meus irmãos, quando eles começam a falar de verdade no espanhol, não dá para entender, não. Tem hora que você fica bem perdido. E eu vi uma coisa acontecer lá, pastor, que eu nunca tinha visto. Vou falar para os irmãos, sou testemunho ocular. Eu vi uma pessoa falar em inglês e o outro responder em espanhol. Os dois ficaram conversando e eu fiquei parado olhando. Falei, que negócio é esse? Eu fiquei olhando esse povo lá e fiquei dizendo, só Deus para unir um povo num lugar e fazer a gente se entender. As pregações em espanhol não tinham intérprete. Assim como as pregações em português não tinham intérprete para o espanhol. E todo mundo estava lá, ouvindo a mesma mensagem, sendo edificado pelo mesmo Deus. E eu confesso a vocês, a melhor mensagem que eu ouvi foi de um venezuelano. Acho que 40% ou 30% eu não entendi nada. Mas os outros 70% que eu entendi foi de Deus para o meu coração. Meus irmãos, é nesse contexto aqui, eu fico imaginando esse monte de povo lá, junto, como estava lá, colombiano, uruguaio, chileno, venezuelano, americano, brasileiro, gente de todos os lugares, mas ali sendo edificados por um só Espírito. Aqui estava um povo unido num lugar, mas de várias localidades, de várias nações. E ali o Espírito falava ao coração deles, e diz o texto bíblico que eles entendiam na sua própria língua. Em primeiro lugar, eu quero pensar da grandeza de Deus, que a grandeza de Deus ela é universal. Deus não é limitado a uma nação ou língua, irmãos. A sua mensagem é para todos os povos. Estamos diante da campanha de missões mundiais, proclamando a todos os povos as grandezas de Deus. O Espírito Santo capacitou os discípulos nesse texto para falar de modo que cada pessoa entendesse na sua própria língua, mostrando que a revelação divina é acessível para todas as pessoas. O que vemos aqui é a confirmação de que as grandezas de Deus transcendem qualquer barreira cultural, geográfica ou até mesmo linguística. Deus não é limitado a uma nação. Deus não é limitado a uma língua ou a um povo específico. Ele se revela a todos os povos, em todos os lugares.
Meus irmãos, quando o Espírito Santo vem sobre os discípulos, ele usa as línguas que todos os presentes podiam entender, ele vai usar a você, ele vai usar a mim para falar de forma que aquele que está ouvindo compreenda. Isso é um símbolo de como a mensagem de Deus, ela é uma mensagem acessível para todos, sem exceção. É como aquele hino que nós gostamos de cantar, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De toda cultura, língua e nação, muitos virão te louvar. O Espírito Santo de Deus, em primeiro lugar, ele se apresenta como aquele que vai capacitar o seu povo para, em qualquer lugar, onde ele estiver, diante de qualquer tipo de pessoa, anunciar as grandezas de Deus, porque a grandeza de Deus, em primeiro lugar, ela é universal. Às vezes, irmãos, nós olhamos povos que aos nossos olhos são difíceis de serem alcançados. Às vezes olhamos pessoas que aos nossos olhos são difíceis de serem alcançadas. Às vezes nós olhamos pessoas que têm um jeito próprio de viver, uma língua própria de viver. A missão urbana chama de tribos. São pessoas que estão no seu estado, mas que vivem de maneira diferente. Se você olhar uma pessoa falando numa determinada cultura, você não entende nada. Certa vez, uma missionária foi na igreja e pregou 20 minutos falando na língua do nordestino. Tem nordestino aqui? Sempre tem. Mas falou na língua que era dita lá. E 20 minutos depois, ela teve que traduzir o que ela falou nos 20 minutos. Por quê? Porque é uma outra língua. Mas é um povo também alcançado pela graça. E que experimenta as grandezas de Deus. Meus irmãos, quando nós nos sentirmos, então, limitados nas nossas ações, quando nós percebermos alguma dificuldade, devemos trazer à memória a certeza de que a grandeza de Deus que alcançou o meu coração, ela é uma grandeza de Deus colocada e semeada pelo Espírito Santo em mim para alcançar universalmente todas as pessoas. É para todo mundo. A graça de Deus é para todos. Há uma ilustração interessante. Imagine uma orquestra, está vendo os irmãos tocando aqui? Imagine uma orquestra com instrumentos diferentes. Um violino, um trompete, uma flauta. Cada um tem o seu som particular. Mas juntos produzem uma sinfonia harmoniosa. Assim é a revelação de Deus, irmãos. Ele fala em diferentes sons, ele fala em diferentes culturas, mas todos proclamam a mesma verdade, a grandeza de Deus. Uma orquestra com instrumentos diferentes, mas uma só sinfonia. Assim é a mensagem de Deus, irmãos. A igreja aqui em Venda Nova, a igreja lá da PIB de Niterói, onde eu sou membro, a igreja onde eu fui ontem, que é uma igreja que está em processo de revitalização, Impacto Maringá e Belfor Roxo, a igreja que eu vou amanhã, todos nós estamos espalhados por aí, cada um de nós tem o nosso jeito de ser, mas todos nós juntos, regidos pelo mesmo maestro chamado Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, ele então nos conduz a anunciarmos uma única mensagem. William Carey, ele é um missionário, e ele traduziu a Bíblia para várias línguas na Índia, mostrando que o Evangelho alcança culturas diversas. Tem muita gente que não tem uma Bíblia na sua própria língua. Existem locais no mundo em que pastores andam 30 quilômetros para pegar uma parte da Bíblia. E cada um fica com uma parte durante uma semana. E depois ele tem que ir lá devolver, e eles vão trocando, porque às vezes é uma Bíblia que rasgam as páginas para que cada localidade tenha uma parte da Bíblia. Uma mãe que fala de forma diferente para cada filho, mas todos entendem o mesmo amor. Eu me lembro quando uma irmã veio, eu estava na casa deles, eles iam fazer uma viagem, eu estava com o esposo conversando, e de repente desce a filha mais velha, e ela desce toda carinhosa. Bom dia, mamãe, bom dia, papai, bom dia, pastor. E de repente desce a outra pisando firme.
Por que eu tenho que acordar cedo? Eu não gosto de acordar cedo. Por que tem que acordar cedo? E eu disse para aquela irmã, falei assim, engraçado que a gente cria do mesmo jeito, né? E eles são tão diferentes. Ela disse, aí que está o nosso erro, pastor. Na verdade, nós temos que criar cada um da sua maneira de ser, mas com o mesmo amor. Em segundo lugar, olhando para o texto, eu quero falar que a grandeza de Deus, ela é incompreensível. Ela é incompreensível, pastor. As grandezas de Deus mencionadas aqui são as coisas maravilhosas e profundas que Ele tem feito, que só podem ser plenamente compreendidas quando o Espírito Santo nos revela. As grandes obras de Deus incluem a sua criação, a sua salvação em Cristo, a vinda do Espírito Santo e todas as maravilhas que Ele realiza no mundo e na vida dos seus filhos. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos, segundo o texto de Isaías, capítulo 55, versículo de número 6. E ele vai completar dizendo, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E isso fica claro quando vemos as maravilhas de Deus sendo proclamadas de maneira tão milagrosa e sobrenatural, irmãos. As obras de Deus, como nós vemos aí, a criação, a redenção, a providência do Senhor, são tão profundas que não conseguimos compreender totalmente, sim ou não? Não dá para compreender tudo, irmãos. O texto que eu citei de Isaías nos lembra que os caminhos de Deus, eles são extraordinários, mais altos que os nossos caminhos. Você já deve ter ouvido falar de Santo Agostinho, um teólogo, e conta-se que Agostinho ele caminhava pela praia e ele estava tentando entender o mistério da Trindade. Ele estava pensando nisso. E ele viu uma criança tentando colocar toda a água do mar num pequeno buraco na areia. E ele perguntou, o que você está fazendo? Ela disse, eu estou querendo colocar o mar aqui dentro. Agostinho percebeu que tentar compreender completamente Deus é como tentar colocar o mar em um buraco na areia. É impossível, irmãos. Assim são as grandezas de Deus, são maiores que a nossa compreensão. Então cabe a nós, dependentes do Senhor, em nome de Jesus e cheios do Espírito Santo, nos rendermos àquilo que o Senhor faz através de nós e em nós, porque é incompreensível, mas é maravilhoso depender desse Deus. Ah, meus irmãos, já pensou no universo expansão? Estava vendo aqueles irmãos que viajaram agora para rodear a Lua, né? Olhando lá o espaço. Meus irmãos, se a criação é incompreensível, quanto mais o seu Criador. Uma criança tentando contar as estrelas no céu, isso é impossível, irmãos. Como compreender as grandezas de Deus? Então cabe a nós, irmãos, simplesmente nos rendermos a ela. E mesmo que de forma incompreensível, experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Porque Deus, na sua soberania, nos olha com misericórdia e graça, e não só nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz, mas também nos usa, irmãos. É um privilégio ser do Senhor, poder falar do seu amor, sermos testemunhas vivas, e a testemunha, você sabe, até a Bíblia nos diz, aquele que fala das coisas que viu e ouviu. Os discípulos fizeram isso. Depois de terem sido aprisionados em determinado lugar, de terem sido pressionados a deixarem de falar de Jesus, eles saem daquele lugar e eles dizem, não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e que temos ouvido. É incompreensível a grandeza de Deus, mas nós precisamos mergulhar nela e caminhar nela. Que não há outro lugar, senão na presença do Deus Todo-Poderoso. Olhando o texto, eu penso numa terceira coisa.
é que a grandeza de Deus ela é vivenciada pelo Espírito Santo. Não basta, irmãos, nós ouvirmos sobre Deus. É preciso experimentar. O Espírito Santo nos faz viver a realidade na presença do Senhor, como fez com os discípulos em Pentecostes. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, você conhece a história, foi ele quem capacitou aqueles homens e mulheres a falarem de maneira sobrenatural, proclamando as grandezas de Deus em diferentes línguas. Através do Espírito Santo, as maravilhas de Deus são vivenciadas de maneira pessoal e profunda, irmãos. Ele nos permite experimentar o poder de Deus em nossas vidas de uma maneira que vai além da mera compreensão intelectual. Não é apenas saber sobre Deus, mas vivenciar suas grandezas no coração e na vida diária. Me lembro de uma história de um homem muito culto, ateu. E ele tentou, de todas as formas, provar que Deus não existia. E resolveu ir para uma cidade bem do interior, e você conhece a cidade do interior, tem um coreto na praça, tem uma igreja católica na parte de cima. É sempre assim, qualquer lugar que você chega. Tipo Venda Nova, né? E aí aquele homem, então, colocou 2 bancos no coreto e fez um desafio público, que alguém pudesse ir lá provar a existência de Deus. E um senhor, muito humilde, chegou lá com um saco de laranjas. Alguém conhece a história? Que bom. E aí ele sentou num banquinho daquele, botou o saco de laranjas do lado, pegou um canivete e disse, olha, agora o senhor vai falando e eu vou ficar aqui te ouvindo. E aquele homem começou a argumentar de várias formas, de várias maneiras, usou a filosofia, usou a lógica, usou a ciência para provar que Deus não existia. Só que depois de um bom tempo ele já estava ficando sem argumento e aquele senhorzinho estava apenas descascando laranja e chupando laranja. E ele, muito irritado com aquele homem que não reclamava do que ele estava dizendo, em determinado momento ele disse, o senhor não vai falar nada? E aquele senhor, cheio do Espírito Santo, disse para aquele homem, eu já chupei 12 laranjas. O senhor, que é um homem muito preparado e culto, tem condições de me dizer o gosto de pelo menos uma dessas laranjas? E ele disse, claro que não, foi o senhor que chupou. Ele disse, Deus é exatamente assim. Só sabe o gosto quem experimenta. Eu poderia ficar horas aqui dizendo que o que o senhor está falando não é verdade, poderia ficar usando a Bíblia, mas enquanto o Senhor não abrir o seu coração para receber, através do Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo como Salvador, o senhor não vai saber do que eu estou falando. Meus irmãos, a grandeza de Deus ela é vivenciada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo só tem aquele que se rende a Jesus, que confessa o seu pecado, que se arrepende, que coloca diante do Senhor e que convida Ele para ser o seu Senhor e Salvador. E se porventura você está conosco nessa noite e não tomou uma decisão por Jesus, eu lhe digo que você só vai experimentar as grandezas de Deus na sua vida se hoje você se arrepender, confessar o seu pecado e convidar a Jesus Cristo para ser o seu Senhor e Salvador. Nessa hora, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus habitará em você e vai te convencer do seu pecado, mas vai falar também da justiça de Deus e vai apresentar o final, o juízo do Senhor, e certamente você experimentará a alegria da salvação, que essa só quem pode dar é o Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Um homem pode ler todos os livros sobre natação, mas só entenderá de fato quando entrar na água. Tem nadador aqui? Você pode ler tudo sobre natação, mas se você não entrar na água, você nunca vai aprender a nadar. Da mesma forma, podemos estudar sobre Deus, mas é o Espírito Santo que nos mergulha, irmãos, na experiência viva das grandezas divinas.
É só mergulhando para experimentar. Então, ler sobre natação não é o mesmo que entrar na água, porque o Espírito nos faz mergulhar em Deus. John Wesley, ele pregava há muitos anos, mas ele dá o testemunho de que só depois de sentir o seu coração aquecido pelo Espírito é que ele entendeu de fato a graça. Eu estava numa congregação que depois eu fui para lá ajudar, se tornou a igreja onde eu pude pastorear por 10 anos. E estava pregando lá um seminarista, mas ele já era, embora fosse seminarista, ele já era pregador desde a adolescência, filho de crentes, vivido na igreja. E ele estava pregando a mensagem, e de repente ele para de pregar no meio da mensagem e ele começa a chorar, copiosamente, sem condições de continuar a mensagem. Ninguém entendeu nada. Eu fui lá, terminei o culto, e aí despedi e ficamos no final para conversar. E ele disse: Daniel, hoje eu entendi a mensagem que eu prego há tantos anos. Hoje foi o dia que, de verdade, eu entreguei meu coração para Jesus. Às vezes você pode caminhar na igreja. Você não pode perder culto nenhum, as atividades da igreja, os programas da igreja. Mas você só vai ter o seu coração aquecido de fato quando tiver uma entrega total. É como um perfume, irmãos. Você pode ler sobre ele. Eu me lembro das irmãs que vendiam, né? Dos irmãos que vendiam Avon, Natura, era revistinha, né? Aqui nunca teve vendedor disso, não, né? O dia que não tiver na igreja. Mas houve um momento em que eles começaram a colocar cheiro. Lembra disso? Você ia lá e você conseguia sentir o cheiro do perfume e as vendas, aumentaram. Por quê, irmãos? Porque você pode ler sobre ele, mas só ao sentir o aroma é que você entende a sua essência. Assim é a vivência, é vivenciar Deus pelo Espírito. É só experimentando para sentir o bom perfume do Senhor. Ah, meus irmãos, como é bom ser de Jesus. Em quarto lugar, olhando para esse texto, falando sobre a grandeza de Deus, a grandeza de Deus é para glorificação. As grandezas de Deus não são apenas algo que devemos admirar ou contemplar. Ah, que Deus maravilhoso. Mas é algo que deve nos levar à adoração e à glória de Deus. A reação das pessoas ao ouvirem as grandezas de Deus, segundo o texto de Atos 2, irmãos, foi de que elas ficaram maravilhadas, elas tiveram um espanto, elas tiveram um louvor. Diz o texto bíblico que elas glorificaram a Deus. A nossa resposta à revelação das grandezas de Deus, irmãos, deve ser exatamente assim, deve ser a mesma: reconhecer a sua grandeza e adorá-lo em todo o tempo e com todo o nosso coração, em espírito e em verdade. Eu nunca fui, mas tenho ouvido, acho que é até uma coisa de Deus, sabe? Eu estou ouvindo falar tantas cataratas lá de Foz do Iguaçu, que eu acho que eu vou ter que dar um jeito naquele lugar. Todo lugar alguém está citando isso. Então, o turista que visita as cataratas do Iguaçu, ele não consegue apenas descrevê-las tecnicamente. Ele se maravilha, ele tira fotos e ele exclama: que lindo! Assim deve ser a nossa reação diante das obras de Deus, irmãos. Não apenas entender, mas glorificar. Alguém disse para mim que as cataratas do Iguaçu é o lugar mais bonito, e é uma pessoa muito rica, já viajou o mundo inteiro, o lugar mais bonito que ela já conseguiu contemplar. Pouco tempo atrás, um grupo de pastores teve a oportunidade de conhecer a Turquia e visitar todos os lugares das 7 igrejas do Apocalipse. E um deles me contou, e me mostrou um vídeo, de que em determinado momento eles estavam com um grupo mesclado, e tinham alguns idosos, e tinha uma igreja que onde tinha um local onde Filipe ficou preso. Então era uma subida.
E aí o guia disse assim, olha, nós não vamos lá em cima, porque o grupo tem pessoas que não vão conseguir subir, então a gente vai perder um tempo, então a gente vai continuar a viagem. Mas ele disse assim, mas eu posso ir lá em cima? Ele falou, você tem tanto tempo para subir. E ele subiu literalmente correndo aquele lugar. E todos os lugares por onde ele passou, ele gravava vídeos. E falando o que era aqui, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Mas quando ele chegou lá em cima, ele disse assim, Daniel, eu não consegui falar nada. E o vídeo mostra isso. Ele vai até o lugar onde ainda está lá a prisão onde Filipe ficou, que dá uma pessoa só, e mostrou as ruínas da igreja e o local onde ele foi executado. E ele disse, a presença de Deus naquele lugar era algo que eu não conseguia falar, a não ser glorificar a Deus. O vídeo é ele simplesmente falando com Deus e mostrando o lugar. Uma experiência que ele disse que Daniel, como pode pensar em pessoas perseguidas, sendo executadas, pessoas num condomínio que era subterrâneo, quase 2 milhões de cristãos que fugiram para aquele lugar, e lá estavam então escondidos naquelas cavernas, onde também prestavam seus cultos a Deus, e foram executados todos lá. E ele disse, esse povo veio para cá para dar glórias a Deus, apesar da perseguição. E o vídeo me deixou impactado. Eu imagino quem estava lá, vendo o local onde os discípulos foram executados, vendo as igrejas do Apocalipse nas suas ruínas. Meus irmãos, quando nós nos deparamos com os feitos do Senhor, a nossa reação precisa ser de louvor, precisa ser de glorificarmos o nome do Senhor Jesus. O povo de Israel, quando ele atravessa o Mar Vermelho, você conhece a história, ele cantou e glorificou a Deus. Quando você lê Êxodo 15, a primeira coisa que eles fizeram do lado de lá foi glorificar ao Senhor, foi adorar ao Senhor. Meus irmãos, um artista que pinta uma obra magnífica, o público não apenas observa essa obra, mas ele aplaude. Assim deve ser a nossa reação diante das obras de Deus. Nós precisamos viver uma vida cheia do Espírito Santo, que vai fazer com que as grandezas de Deus glorifiquem o Senhor e nós sejamos instrumentos de glorificação a Deus. O culto não é agora, não é hoje à noite, o culto é a semana inteira, e aqui nós nos unimos para juntos glorificarmos o nome do Senhor pelos seus grandes feitos que aconteceram todos os dias da semana. A grandeza de Deus é para a glorificação do único que é digno de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração. Meus irmãos, eu já caminho para a conclusão, pastor. Mas pensando em muita coisa ao mesmo tempo. Quando eu olho o texto de Atos 2:11, nós vemos um vislumbre dessa imensurável grandeza de Deus. Nós vemos que há uma revelação da maneira poderosa de Deus através do Espírito Santo. Nós vimos que não importa de onde você venha, qual a sua origem, qual a sua história, quais as línguas que você já ouviu, ou língua que você fale, as grandezas de Deus são para todos. Que nós possamos, como aqueles ouvintes, que receberam a mensagem na sua própria língua, ficar maravilhados com o que Deus tem feito e continuarmos, irmão, proclamando as grandezas de Deus, continuarmos anunciando o Evangelho a todas as pessoas ao nosso redor, até aquele que você acha que já não tem mais jeito. Nós lançamos como missões estaduais há um tempo atrás, há exatamente 41 dias, uma campanha de evangelização pelo WhatsApp. Todo mundo que tem WhatsApp manda mensagem todo dia, praticamente, né? É só você criar um grupo que já começa, boa noite, boa tarde, boa noite. E nós tivemos a seguinte ideia, Deus nos inspirou a dizer, você vai criar uma lista de transmissão,
Você vai receber todos os dias às 6 da manhã uma mensagem e você vai transmitir para essa pessoa, para essa lista. Diariamente hoje, pastor, já são 8.470 pessoas recebendo mensagens evangelísticas. Estamos chegando a perto de 300 mil mensagens enviadas. E aí, duas histórias que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que vai edificar a igreja. Uma, e eu não vou chorar, porque foi comigo. Eu sou chorão, eu não tinha que ser Daniel, tinha que ser Jeremias, né? Mas eu tenho um barbeiro, eu tenho um ministério com barbeiros. E Deus colocou no meu coração evangelizar o barbeiro e cortar o cabelo até ele se converter. Então, nesses 10 anos, eu estou no terceiro barbeiro lá de Niterói, né? E ele não se converteu ainda, mas a esposa já foi batizada, o filho já foi batizado. E, de repente, como eu ia para Ubra, eu fui para cortar o cabelo. Na terça-feira de manhã cedo. E estava fechada a barbearia. E ele está na minha lista. Todos os dias eu mando mensagem para ele, às 6 da manhã. Achei estranho aquilo, porque ele é muito trabalhador. Aí fiz outras coisas na rua, 10h20, passei lá fechado. Falei, ué, e mando mensagem, ligo, ele não me atende. Quando foi quase meio-dia, eu voltando para casa, procurando um barbeiro, acabei caindo num lugar ruim. Ele me liga e ele me diz assim, Daniel, eu não vou abrir mais não. Falei, que isso, rapaz? Você já está ali há 20 e poucos anos. Você cresceu ali, você chegou menino. Não, Daniel, E outra coisa, já falei com minha esposa hoje de manhã, eu não volto mais para casa. Falei, ué, o que está vendo? E aí ele disse, e tem mais, Daniel, eu nem sei para onde eu vou e nem sei se eu não vou dar cabo da minha vida hoje. Falei, para aí, você está onde? Com muito custo ele me disse onde estava, eu corri para lá onde ele estava. E ficamos ali um bom tempo conversando. E ele disse, engraçado, porque ontem à noite eu tive muita vontade de ligar para você orar por mim. Eu disse para ele, por que ele não ligou? Ele falou, não consegui. Mas hoje eu pude compartilhar com ele, falei do amor de Jesus, falei para ele colocar Jesus no lugar dele, disse para ele, rapaz, você precisa conhecer o que Deus pode fazer na sua vida, sua esposa já se entregou, seu filho já se entregou, chegou a sua hora. E outra coisa, você precisa voltar para casa e compartilhar com a sua esposa tudo que você está me contando aqui. Porque a sua esposa é que vai te ajudar. Porque não tem ninguém melhor do que ela para puxar a sua orelha, mas ao mesmo tempo dizer, agora vamos resolver esse negócio junto. É ela que você tem que ouvir. Ela é sua companheira. Imagina como é que ela está em casa agora dizendo que você não vai voltar. Ela deve estar desesperada. E aí, passou o dia, passou o outro dia, e de repente ele me manda, eu estava na Ubla ligando para ele todos os dias. E aí no terceiro dia, ele me atende. Ó, fiz o que você disse. Voltei para casa. E aí, como foi? Ele disse. Minha esposa me abraçou, puxou minha orelha, mas orou comigo. E fez o mesmo que você falou. Vamos convidar Jesus para cuidar dessa situação. E ontem, pastor, passando em frente à barbearia, a barbearia estava aberta e tinha 6 pessoas lá dentro para cortar o cabelo. Hoje eu pude ligar para ele antes de vir para cá. Meus irmãos, é impossível não compartilharmos os feitos de Deus. É impossível não falarmos das coisas que temos experimentado. Deus nos capacita para isso. Nós fomos alcançados como discípulos de Jesus para fazermos discípulos. A outra história, uma jovem. Quarta-feira tem 15 dias, mais ou menos, 2 semanas. Uma das pessoas que está no projeto me procurou. Pastor, olha isso aqui. Essa jovem estava 6 meses em depressão dentro de casa, não saía para nada. Para nada. Naquele dia ela mandou mensagem, Lu, eu estou na rua resolvendo algumas coisas da minha vida. Pela primeira vez em 6 meses, eu fui encorajada por Deus a sair da minha casa.
Eu agradeço por você todos os dias pela manhã enviar uma mensagem para mim e orar pela minha vida. Meus amados irmãos, o que eu quero compartilhar com você é que a grandeza de Deus, ela precisa ser vivida. A grandeza de Deus, ela precisa ser anunciada, porque ela é para todas as pessoas. A grandeza de Deus, ela precisa ser compartilhada, meus irmãos, porque mesmo que não compreendamos o que Deus está fazendo, é e sempre será o melhor para nós e para aquele a quem vamos compartilhar. Se você ama alguém, se você ama o seu parente, se você ama os seus amigos, se você ama as pessoas olhando com o olhar de Jesus, você precisa compartilhar as grandezas de Deus. A grandeza de Deus também, ela é algo que nós não podemos compreender, mas ela só pode ser vivenciada pelo Espírito Santo. E a grandeza de Deus é para a glória do Senhor. Atos 2:11 nos mostra as grandezas de Deus, de que elas são universais, incompreensíveis, vivenciadas pelo Espírito e destinadas à glorificação. Que nós possamos, como igreja, que possamos, como indivíduos, servos de Jesus, discípulos dele, que nós possamos ser como aqueles ouvintes de Jerusalém. Que a igreja, cheia do Espírito Santo, continue a proclamar as maravilhas e possa anunciar, cheia de louvor, proclamando as grandezas de Deus, a nossa vida diária. Pastor, uma alegria que vem e invade o meu coração, eu tenho essa experiência de toda vez que eu vou a alguma igreja que eu nunca tinha ido, eu pergunto na localidade onde é a igreja. Eu sei que o irmão disse que podia perguntar porque todo mundo sabia onde era. Mas eu faço isso. E como eu fico feliz quando uma igreja, todo mundo sabe onde é a igreja. Mas como me entristece quando às vezes você roda e ninguém sabe dizer onde fica a igreja. Porque talvez essa igreja, ela se esvaziou da presença do Senhor e ela deixou de cumprir a sua missão. Mas hoje nós celebramos 67 anos, estou me antecipando a terça. Celebramos 67 anos porque o Espírito Santo nos capacita a viver e a falar das grandezas de Deus. E os irmãos, através dele, têm experimentado, mas ao invés de experimentar somente, vocês têm vivido o poder de Deus, a presença do Senhor e têm sido testemunha dos feitos de Deus. Que venham mais 67 anos, para que a glória do Senhor continue neste lugar, enchendo a vida de vocês, e que vocês sejam cada vez mais, sejamos cheios do Espírito Santo para anunciar a verdade da salvação de Cristo Jesus. Eu quero orar com a igreja, quero orar com vocês. Eu não sei se os irmãos do louvor têm um louvor para encerrar, se quiserem já está vindo acima, mas eu quero orar nesse momento. Feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Deus Santo, nós agradecemos porque o Senhor nos deixa a Tua palavra revelada. E essa palavra revelada nos anuncia de que as grandezas do Senhor, elas são acessíveis para todo aquele que se entrega a Ti. Meu Deus, obrigado, porque essa igreja tem cumprido esse papel, ela está crescendo, Senhor. Ela está crescendo não só na sua estrutura, ela está crescendo não só nos seus programas, nas suas atividades, mas ela está crescendo na presença do Senhor, em conhecimento do Senhor. Cheios do Espírito Santo, os irmãos aqui têm proclamado as verdades do Teu Evangelho, têm anunciado os feitos de Deus, as grandezas do Senhor, e o povo deste lugar tem visto a presença do Todo-Poderoso aqui e tem percebido que há um Deus neste lugar que tem sido adorado, engrandecido, louvado, mas que acima de tudo tem se manifestado no meio da igreja, e através da igreja então ele há de permanecer no coração de todo aquele que crê. Mas ó Deus, que nós sejamos um povo que anuncie todos os dias essa verdade, cheios do Espírito, e assim como os nossos irmãos em Atos, possamos ser instrumento nas Tuas mãos de poder para a glória do Senhor, e que o Senhor seja engrandecido em todo o tempo. Muito obrigado, Senhor, pela existência dessa igreja. Obrigado, Deus, pela vida do pastor, da sua família, dos líderes da igreja. Obrigado, Deus, porque os irmãos têm cumprido na Tua presença e na dependência do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem colocado em seus corações e tem testemunhado da verdade do Evangelho. Pai, que nada e ninguém cesse essa igreja de falar
prosperar, que ninguém possa tentar contra o teu povo. Ó Deus, livra essa gente de toda a artimanha do inimigo. Ó Deus, acampa os teus anjos ao redor desta casa, livrando-os de todo mal, de toda ação do homem mau, violento deste tempo, e que a bênção do Senhor esteja sobre essa igreja, fazendo-os prosperar em todo o caminho. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja revestindo os teus servos, para que possam prosperar em conhecimento, prosperar em ações, prosperar nas suas famílias, nos seus trabalhos, que em nome de Jesus, onde eles pisarem, onde eles andarem, seja o Senhor sendo anunciado, que seja a presença do Senhor percebida, e que a bênção do Senhor possa estar neste lugar. Minha oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.